Pessoal, então boa tarde, vamos tentar levar a aula aqui, ver se não vai nada travar novamente. Bom, como eu estava dizendo anteriormente, eu gostaria de voltar na aula anterior. Para quê? Para partir de uma dúvida que o Cauã Marota teve aqui durante a aula passada. Tá, Cauã? Que foi o quê? Quando a gente estava fazendo o desenvolvimento da modelagem do robô, e quando eu perguntei lá como calcula a velocidade na direção do eixo X, eu fiz a afirmação que cada motor contribui com 50% da velocidade que o robô está deslocando. Aí o Cauã, ele até se manifestou na hora e falou assim, mas cada motor está contribuindo com 50% da velocidade? Sim, Cauã. Por quê? Lembra que vamos voltar na física ali pra gente fixar, para não ficar dúvidas, na verdade. Lembra que velocidade ela é uma grandeza vetorial, ok? Nós estamos calculando a velocidade aqui no caso sobre o eixo X. Então eu tenho dois motores que estão gerando velocidade para mim, que estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então, para que o meu módulo resultante seja o que eu quero, por exemplo, eu quero que o meu robô ande ali uma velocidade de 10 centímetros por segundo. Cada motor tem que contribuir para mim com 5 centímetros por segundo. Porque lá de soma vetorial, que vocês devem ter visto isso lá na física do primeiro ano, se o vetor está na mesma direção, no mesmo sentido, basta eu somar as grandezas. Então, 5 mais 5 dá os 10 centímetros que eu quero. Então, por isso que cada motor vai estar contribuindo com 50% da velocidade, quando eu analiso isso só no eixo X. Ok, Cauã? Ficou mais tragável agora, vamos dizer assim? É que não entra na minha cabeça como que os dois estão com a mesma velocidade e ele tá virando. Não, ele não está virando não, só ele está na direção do eixo X. Ele não vira. Para ele virar realmente, a velocidade tem que estar diferente. Mas não é o que eu estou assumindo aqui nessa dedução. Quando eu estou assumindo nessa dedução aqui que foi vista na aula passada, eu assumo que meu robô está andando só na direção do eixo X. Ou seja, ele está numa reta e essa reta é sobre o eixo X. Ele não está fazendo curva. Ele não está virando. Então isso foi assumido. Ele não faz curva. Para ele fazer curva realmente, uma Aí não velocidade dá tem. pra usar essa fórmula. Não, dá, mas aí o que acontece? A velocidade V1 tem que ser diferente de V2. Aí sim você está correto. Aquela proporção ali de 50% ele vai mudar. Não, agora tá mais claro. Eu tava na cabeça que tava virando. Não, quando eu assumir isso daqui pra gente chegar nessa equação dessa que eu estou projetando, eu não considerei o caso em que o robô está fazendo curva. Eu considerei que meu robô está andando sobre o eixo X. Então, se ele está andando sobre o eixo X, ele está andando em uma reta. Se ele está andando numa reta, os meus vetores de velocidade têm mesma direção e mesmo sentido. Então é só fazer a soma desses módulos. Como condição, justamente para ele andar em linha reta, cada motor tem que contribuir com 50% da velocidade. Se um roda menos um pouquinho que o outro, aí ele vai fazer curva ou para a esquerda ou para a direita, dependendo de qual motor está mais lento. Ok? Ian? Nessa imagem que tá no slide, ele tá fazendo a curva, né? Na verdade, ele não está fazendo curva. Ele está andando aqui numa direção reta, que é essa direção de V. Só que ele não está com o ângulo zero. Ele não está sobre a direção... Na verdade, pro meu sistema de referência local, que é o robô, ele está deslocando sobre o eixo X. Lembra... Deixa eu ver se nessa primeira imagem aqui... Lembra que a gente tem isso daqui, ó. Eu estou falando eixo X, mas o eixo X do sistema de coordenadas local do robô. O eixo X não aponta para frente do robô? A ponto. E lá naquela imagem ele não estava nessa a velocidade V não estava na direção aqui de XR? Uhum. Então ele estava andando sobre esse eixo XR. Ah, o eixo XR está rotacionado em relação. Ok, isso é outro problema.
que a gente vai analisar depois lá na frente quando a gente olha a orientação. Mas em termos de deslocamento, ele está deslocando para mim na direção desse eixo XR aqui, ok? Então lembra, Ok. eu tô falando de X e X, mas do meu X local, aquele X que está preso no chassi do robô. Aí se a gente vai lá no final da nossa aula, que foi aqui, então a velocidade V ela está apontando para mim na direção do meu X local. Então na direção de X local, para que o meu robô ande numa reta, ou seja, ele tá com uma inclinação θ? Tá. Ele vai ter que manter essa inclinação θ e vai ter que andar numa reta. Não interessa qual é a inclinação da reta. A única condição que eu coloquei aqui é que ele ande numa reta. Não que θ tem que ser igual a zero. Tá? São coisas diferentes. Bom, espero ter conseguido clarear aí um pouco essa discussão que passou na aula passada. E vamos tentar fazer hoje o quê? Nós vamos partir desse resultado que estava aqui aberto. Desse resultado aqui. Deixa eu abrir os slides de hoje. Bom, o que nós temos hoje? Hoje nosso objetivo é fazer a simulação daquela equação que a gente chegou na aula passada. Então a gente vai pegar o modelo do robô e programar isso. Então eu começo com uma parte de slide e espero conseguir rodar com vocês aqui o código, tá? Que espero internet e Teams aqui funcionar sem maiores problemas. Então, de onde que a gente está passando? Gente, de novo, vou reforçar, tá? Por isso que eu coloquei na aula de hoje aquele primeiro slide. O que nós temos? Lembrem-se, eu tenho um sistema de coordenadas que está preso no robô. Esse sistema de coordenadas é o sistema de coordenadas local, que é dado por XR e YR. Se o robô anda, esse sistema de coordenadas está andando. Como que eu faço então para sair do sistema de coordenadas local, que é o XR, YR, para o meu sistema de referência inercial aqui, que é no caso XI e YI? A gente tem que fazer aquela multiplicação das coordenadas locais pela matriz de rotação. Então, se eu multiplico a matriz de rotação vezes as coordenadas local, eu vou expressar o meu robô, a posição do meu robô aqui, né, no caso, em termos do meu frame inicial aqui do meu sistema de referência inicial, que é o que está parado, que é o que está preso na sala. Ok? Então, lembra, eu tenho um sistema de coordenadas referencial XI, YI, que é o inicial, é o que está parado, é o que dá coordenadas da sala, do ambiente que o robô está andando, e eu tenho sistemas de coordenadas local, XR, YR. Lembrando sempre, o XR aponta na direção em que o robô pode se deslocar, tá? Que foi o que a gente acabou de discutir anteriormente. A gente tem aquele ponto P, que é um ponto de referência no chassi, e que nós já posicionamos isso na última aula. A gente definiu que P, ele é exatamente o centro, né, entre as duas rodas. Ele está no meio aqui da distância entre as duas rodas, sobre o eixo de tração aqui, sobre o eixo Y aqui no nosso caso. E que o meu sistema pode sofrer uma rotação aqui em relação ao meu sistema de coordenada inicial, um ângulo θ. Bom, a partir dessa representação, conseguimos fazer toda uma dedução, que é calcular qual é a velocidade na direção X, qual que é a rotação do meu robô, como que isso funciona. Que foi o quê? Foi obter uma equação em função dos parâmetros físicos do robô, em função da orientação, partindo das velocidades de rotação dos motores. Aí sabemos que nós vamos ter que fazer a matriz de rotação, que é o RZ de θ, está representando aqui a matriz de rotação, multiplicando justamente as velocidades em x, y, mais a velocidade angular aqui, que é o θ ponto. Fizemos a dedução de x ponto, fizemos a dedução de y ponto, fizemos a dedução de θ ponto na aula passada e chegamos nessa equação aqui. Então, para eu simular a dinâmica do robô,
Na hora que eu for programar, eu vou precisar de fazer essa conta aqui que está na última linha da equação 1. Eu tenho que multiplicar a matriz de rotação vezes esse vetor aqui, tá certo? Que é dado. Na primeira posição, eu tenho uma equação lá dentro do meu vetor. É R que multiplica a soma das minhas velocidades angulares, tanto do motor 1 mais o motor 2, dividido por 2. A componente Y não contribui em nada com a velocidade do robô, e a velocidade angular ela é dada justamente pela diferença de velocidade angular entre meus motores. Então, é a velocidade angular do motor 1 menos a velocidade angular do motor 2, vezes o raio da rodinha dividido pelo aquele centro de rotação ali, que vai ser o 2Ls ali. Lembrando que L é uma medida do robô. Então, eu tenho que programar essa equação para que a coisa consiga evoluir. Porém, antes da gente ir direto, a gente precisa de voltar um pouquinho na física. Lá na física do primeiro ano de novo. Todo mundo reconhece esse gráfico lá da física? Não te ouvi, Cássio. Conhece? Todo mundo tá lembrado disso daqui? Para que você usava esse gráfico aqui lá na física? Se você tem uma figura gráfica dessa daqui e é um eixo de velocidade por tempo, se você faz velocidade vezes tempo, você chega em quem? No ΔS, correto? Que é a distância que o veículo, o objeto que você está calculando a velocidade ali, é a distância que esse objeto percorreu. Não interessa se é um carro, se é um ônibus, se é um robô. Então a gente sabe qual é. Para chegar nessa distância, esse produto de velocidade vezes tempo, ele não coincide para mim com a área sobre essa curva aqui entre um instante T1 e T2. Isso aqui tá claro para todo mundo? Sim ou não, turma? Vamos participar aí, que senão fica difícil para mim. Tá. Beleza. O que eu quero dizer? Por que eu estou voltando nesse negócio da física? Isso aqui foi apresentado para vocês lá na física da forma como eu acabei de falar, não foi? Calcula a área embaixo da curva que você tem a distância percorrida pelo carro, pelo objeto que você está calculando lá, que você está analisando a velocidade, o deslocamento dele. Só que essa operação de calcular a distância, se a gente leva isso, aproxima isso daquele conceito de derivada, que eu já falei nisso numas 2 aulas atrás, esse calcular a área, gente, isso é o oposto da derivada, tá? Então a gente vai fazer uma operação oposta à derivada. Então, em vez de eu querer saber qual é a variação, eu quero saber o quanto isso variou. Em vez de eu estar preocupado com a taxa de variação, ó, ele está variando mais ou ele está variando menos? Não é isso que eu quero saber quando eu estou calculando a área. Eu quero saber quanto ele variou. É diferente de saber qual é a taxa que o meu carro está variando, tá? Bom, essa operação, como eu disse, ela é chamada de integração. Então, você pode ter qualquer função de x, tá? Escolher 2 pontos, seja o ponto A e o ponto B. E se você calcula a área abaixo da curva, entre a curva, né, a função f de x e x aqui, o seu eixo x, o que você tem? Você tem justamente a área. Esse procedimento de calcular a área no cálculo, isso é chamado de integração. Bom, integração não é disciplina do ensino médio, tá? Vocês não vão ver isso no primeiro, não vão ver no segundo, não vão ver no terceiro ano. Só vão ver quando vocês chegarem na graduação, para quem for no curso de exatas aí. Então, mas a gente precisa disso aqui na robótica. Então, se você tem um computador, vai fazer um código, como você poderia calcular a área
embaixo dessa curva aqui, que estratégia? Alguém consegue chutar uma estratégia ou propor uma estratégia pra gente calcular essa área aí? Uma biblioteca pronta? Não, sem biblioteca pronta. Eu quero saber do método. Como que a gente poderia aplicar um método aqui que eu consigo programar e chegar nessa área abaixo da curva? Chegar na área exata ou chegar numa área aproximada? Pode ser uma área aproximada, Davi. Se fosse uma área aproximada, dá pra dividir as partes onde é curva, dá pra transformar elas às vezes em retângulos e calcular, tipo assim, como se fosse a área dos retângulos. Não sei se dá pra entender o que eu tô falando. Davi, perfeito. O que você falou é isso aqui, ó. Não é isso? Então, olha, eu mudei a minha curva da função, tá, gente? A minha curva aqui agora é essa curva azul. Então, eu posso fazer pequenos intervalos de tempo. Em cada pequeno intervalo de tempo desse, eu construí um retângulo, que foi exatamente o que o Davi falou. A minha área aproximada ali, isso pode ser a soma desses N retângulos que eu vou construir abaixo da curva. Como que eu aumento e como eu diminuo precisão? O quanto que eu estou mudando na base desse meu retângulo aqui. Então, se eu uso um intervalo de tempo muito pequenininho, esse erro que eu tenho aqui, ele também fica pequenininho. Então, eu consigo fazer uma boa aproximação da minha curva, da área da minha curva. Esse procedimento que o Davi sugeriu, isso é chamado de integração numérica. É a forma da gente fazer a integração no computador. Então, o computador, ele faz uso da integração numérica. Uma vez que você conhece a integração numérica, se eu não me engano, foi o Caio que falou. Aí sim, a gente tem bibliotecas prontas que traz diferentes métodos de integração numérica. Qual é a diferença entre entre um método e outro? A precisão, o resultado que você chega lá em relação à área. O erro que você vai ter no final. Olha, aproximei é que eu tive um erro de 5% usando o método A. Quando eu uso o método B, eu tenho um erro ali de 2%. Essa é a diferença. É a precisão com que eu consigo aproximar da área real que eu quero calcular. Bom, então olha, isso aqui é a representação analítica, que é a forma como vocês vão ver, e para quem for na área de exatas, vai ver a integração. Contudo, para nós que vamos programar, eu posso enxergar isso daqui como sendo o somatório dessas N áreas que eu tenho aqui, em que cada área aí é a área representada de cada um desses pequenos retângulos que a gente fez aqui. Bom, nesse princípio de dividir a curva em vários retângulos, em várias pequenas fatias e somar, existe um método chamado que é o método de integração de Euler, ou aí para os descendentes de alemães, o método de integração de Euler, tá? Em que ele consiste? Para um computador, eu faço que a área embaixo da curva f de x, no instante k mais 1, era o que eu já tinha da minha função de área, mais o quanto que ele variou. O t aqui para mim representa essa distância na base. Então foi esse instante de tempo aqui, ó, a base pequena que eu tenho ali, que é o que a gente chama de período de amostragem. Quando a gente estava lá em LPAP, em que eu falava assim, pessoal, controlem para mim a velocidade do looping principal, coloca um delay ali no void main, né? Se eu não me engano era isso mesmo. No void main, coloca um delay lá de 50 milissegundos. Por quê? Aqueles 50 milissegundos acaba virando para mim esse T aqui, que é o período de amostragem. Tá? Tem um erro nisso que eu tô falando, um erro numérico, né? Não vai ser exatamente 50 milissegundos, mas vai ser algo próximo dos 50 milissegundos. Bom, e a variação? A variação é uma função ponto. Essa função ponto não é aquela função que a gente calculou na semana passada, a gente definiu na semana passada. Então, olha, eu conheço a minha função f de x, então se eu conheço a função, eu consigo calcular a variação. A variação, o que eu estou fazendo? Eu estou saindo de um ponto f de k, f de x de k, vindo para um ponto f de x de k mais 1, que seria o próximo ponto. E eu vou calcular a área desse retângulo aqui, ó. Isso é o que eu tenho nesse segundo termo aqui
da minha equação 3. No primeiro termo, que é o f de x de k, se eu estou calculando a área desse retângulo agora, eu já somei a área do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto retângulo que antecederam esse. Então, é isso daqui que a gente vai programar, tá? Esse método de integração de Euler para conseguir fazer a evolução do carrinho ao longo do tempo, do nosso robô ali ao longo do tempo. Bom, já que vocês entenderam a ideia, vamos partir agora para o problema da robótica. Então, considerando o robô diferencial, que um robô diferencial encontra-se parado na coordenada 0, 0 do sistema de referência inercial com orientação nula, tá? Então, o θ é 0. O robô, então, é acionado e cada motor gira com uma velocidade angular de 2 radianos. Considere que o robô movimentou-se sob essas condições por 20 segundos e simule seu deslocamento. Apresente os gráficos de a resposta temporal de x no eixo x, a resposta temporal no eixo y, a resposta temporal, né, da orientação θ do robô, a trajetória percorrida pelo robô no plano cartesiano. Então, nós temos que programar aquela equação inicial nossa, se eu não me engano, a equação 1, para resolver esse problema. Tá certo? Então, vamos lá para o Python agora, para a gente programar isso daqui. Então, deixa o Spider abrir aqui, para eu mostrar o código. Bom, código chegou aí para todo mundo? Sim. Então, beleza. Bom, vocês já resolveram a primeira lista de exercício e alguns comandos aqui são comuns para vocês. O que eu agora vou fazer é dar sentido para esses comandos que vocês aprenderam e resolveram lá na primeira lista. Bom, importe NumPy. Estou importando aquela biblioteca numérica do Python, tá? Então, ela me permite trabalhar com vetores. Na linha 3, a gente tem aqui import matplotlib.pyplot, esplp, plt, que é a biblioteca para que eu consiga plotar gráficos. Esse comando da linha 4, que eu destaquei aí agora, ele é novo para vocês. O que que esse comando faz? Quem sugere? Ele some com todos os gráficos que você já plotou. Ele fecha as janelas, que quando você plota o gráfico, o Spider não abre uma janela. Lógico, isso vai depender da Ô Lucas, configuração. o Nelson já tinha passado esse comando aí. Ah, é? Eu não sabia, não. Então, beleza. Já que vocês viram, ele vai fechar todas as janelas. Valeu, viu, Ian? Bom, então vamos lá. Criei um robô. O meu robô, ele tem uma distância L ali, que é a distância entre o chassi e o ponto de contato com a roda, de 7,5 centímetros. Ok? É o parâmetro físico do meu robô. Então, eu tenho um robô cujo uma roda e outra estão separadas por 15 centímetros. No meio desses 15 centímetros, então com 7,5 centímetros, eu tenho aquele ponto P. Esse robô meu, ele está equipado com uma rodinha que tem um raio de 2,5 centímetros. Isso é parâmetro físico do robô. Ok? Bom, o que mais que a gente tem de informação? Essas informações eu não coloquei aqui, não. Eu completo o slide aqui antes de disponibilizar ele no cigarro. Bom, eu preciso fazer uma simulação de quantos segundos? 20 segundos, não é isso? Então eu vou criar agora esse vetor de tempo, que é o vetor em que vai armazenar para mim o meu tempo de simulação. Então, eu preciso ter um vetor que tem uma duração de 20 segundos. Só que eu vou fazer um vetor com qual t? Qual é o meu período de amostragem ali? Que vai ser aquele dado que eu tenho que utilizar para depois fatiar a minha área embaixo da curva. Então, eu escolhi um t de 0,1 segundos. Então, o que eu estou fazendo? Vou criar um vetor de tempo usando o comando nparrange, que começa em 0 e vai até os 20 segundos.
espaçados com passos de 0,1 segundos. Então, se a gente vem aqui no explorador de variáveis, eu ainda não rodei, vou rodar aqui só para a gente ver. Quando eu rodo, eu fico tendo um vetor t, que ele começa de 0 e vai até os 20 segundos variando. 0, 0,1, 0,2, 0,3, até chegar em 20 segundos. Se a gente desce lá no final, vai ver que meu último valor lá é 20 segundos. Então, consegui criar o vetor de tempo. Bom, Sim. rapidão, só uma dúvida sobre a sintaxe mesmo. Por que você pôs TF mais T? Porque que é o último número. E essa função nparrange, ela não pega esse último número no vetor. Então, eu coloquei TF mais T, porque aí esse TF mais T resulta para mim em qual número? 20,1, né? 20,1. O 20,1 não entra no meu vetor. Entendi. Entendeu? Mas isso é uma característica dessa função nparrange, ok? Bom, é me dado lá no texto a velocidade angular, não é? Qual que é a velocidade angular de cada motor? 2 radianos, certo? Então agora eu vou programar essa velocidade angular. Bom, velocidade angular. Vou criar um vetor. Na verdade, 2 vetores, porque cada motor... para armazenar a velocidade angular ali de rotação de cada motor. Como que eu criei esses vetores? Usei o comando np-ons. Isso aqui, vocês viram isso, não viram? Esse comando? Com o Nelson? É o que cria só com um, né? Um vetor preenchido com uns. Exatamente. Agora, o que eu estou fazendo nesse comando aqui que eu estou selecionando? Ó, quando eu falo np ons length, o que eu estou fazendo ali com essa frase que eu destaquei ali, com esse trecho que eu destaquei? Um vetor de uns com o tamanho do outro ali, de 200. Justamente. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um vetor preenchido com uns que ele tem o mesmo tamanho do meu vetor de tempo. Tá? Então, não me interessa qual que é o tamanho de t. Ele sempre vai criar um vetor com o mesmo tamanho de t. Esse comando len, ele pega o comprimento desse vetor t, ok? De qualquer vetor. Então, no caso aqui, o vetor que eu selecionei é o vetor de tempo. E eu estou multiplicando esse vetor por quanto? Por 2. Por que eu estou multiplicando por 2? Porque lá na atividade falou para mim que a velocidade angular ela é de 2 radianos. Então, eu tenho um vetor de 1, se eu multiplico ele por 2, eu passo a ter todo um vetor preenchido com 2. Isso foi o que eu chamei de velocidade angular 1 e velocidade angular 2. Então, olha, velocidade angular 1, vou abrir ele aqui para a gente ver. Olha lá, um vetor, tá vendo? Preenchido com 2, que é a velocidade angular que eu tenho. Bom, agora, é prudente, tá? Quando a gente está fazendo programação com vetor, pré-alocar os vetores na memória do computador. Por quê? O seu processamento fica mais rápido. Quando você pré-aloca um vetor, o compilador ele já vai lá na memória do seu computador e reserva um espaço na memória para alocar aquele vetor. Ele já tem um tamanho definido. Quando você faz isso de forma dinâmica, o seu compilador toda hora tem que achar um espaço livre na memória que caiba aquele vetor que ele está fazendo. Então, se tinha um vetor de 1000 posições, ele passou a ser um vetor de 1001 posições, ele tem que procurar um espaço que cabe um vetor de 1001 posições. Na segunda interação, o seu vetor aumentou, foi para 1002 posições, ele vai ter que fazer uma nova busca na memória para ver onde que tem agora um espaço que cabe um vetor com 1002 posições. Para evitar que ele faça esse trabalho a cada interação do for ou do while, você pré-aloca. Então, fala assim, olha, eu tenho um vetor de 100.000 posições. Ele vai lá na memória e vai alocar um espaço para um vetor de 100.000 posições. Pronto. Depois, o que ele vai fazer? Só preencher as posições desse vetor. Não interessa o tamanho dele. Tá bom? Então, olha, eu sei que eu tenho, as minhas variáveis são quem? É a posição em x, a posição em y, mais a orientação que é tetra, não é isso?
Para cada uma dessas, eu tenho que ter um vetor. Por quê? A posição x ela é diferente no instante 0 para o instante 0.1, que é diferente para o instante 0.2. Então, o que eu preciso fazer? Preciso utilizar um vetor para armazenar as posições x, y e θ. Qual o comando que eu utilizei aqui? Vocês também resolveram para mim na lista de exercício. Foi o np empty, não é isso? Ele simplesmente aloca o tamanho do vetor que você quer na memória, sem se preocupar com a limpeza dessa memória. Então, ele é um comando rápido de ser executado. E, novamente, tanto para x, quanto para y, quanto para θ, eu estou fazendo um vetor de que tamanho? Do tamanho do tempo da simulação que eu vou estar desenvolvendo. Então, eu tenho que ter um vetor com o mesmo tamanho do meu vetor de tempo. No caso, o meu vetor de tempo, se eu venho aqui no explorador de variáveis, da forma como eu criei, ele é um vetor que ele tem que tamanho? 201 posições. O meu x, se você vem aqui, olha, ó, tanto a velocidade angular 1, quanto a velocidade angular 2, quanto x, quanto y, e quanto θ, ambos têm o mesmo tamanho, 201 posições, que era o que eu preciso. Bom, uma vez que eu tenho esse vetor, os vetores que eu tenho que preencher já alocados, o que eu vou fazer? Vou fazer aquele processo de limpar e preencher todo mundo com not now number. Então, eu uso o comando fill, que também estava na lista de exercício, e preencho os meus vetores com not now number. Ok? Aqui eles não estão aparecendo com not now number, porque todo o programa já foi preenchido. Então, eu substituí essa posição de not now number por um valor numérico. Por isso que a gente está vendo ele aqui no explorador de variáveis como números. Bom, agora eu tenho que preocupar em colocar a condição inicial. O que é a condição inicial? É preencher aonde o meu robô está. Eu não tenho vetor x, eu não tenho vetor y, eu não tenho θ. Em que lugar que o meu robô está no início da simulação? Quem pode falar para mim? 0, 0? A posição x e y 0, 0 e θ? 0 também. 0 também. Então, olha, a primeira posição do meu vetor x, que é a posição 0. Qual é o lugar do meu robô? Ele está na coordenada 0. A primeira posição do meu vetor y, ele está em que posição? 0y. E qual é a orientação do meu robô? 0. Também. Então, eu também preenchi a primeira posição de θ como 0. Bom, até aqui, essas 31 primeiras linhas, eu pré-aloquei e dei informações para onde meu robô está, quanto tempo eu quero simular, quais os tamanhos desses vetores que eu preciso de pré-alocar na memória. Agora, eu inicio um for. O que o for vai fazer para mim? O for vai resolver para mim 201 vezes essa equação que a gente tem aqui, que foi a equação que a gente deduziu na aula passada. Porque a equação me dá um valor numérico para um ponto, um lugar que o robô está. Esse um ponto ele é definido em que instante de tempo? A cada 0,1 segundos. Então, é como se a cada 0,1 segundos eu tirasse uma foto de onde o robô está durante essa movimentação dele. Então, eu tenho que resolver essa equação aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer, vou escrever a matriz de rotação. Então, voltando para o código. A matriz de rotação, que é a matriz RZ. Criei um array, que é o NP array, e ele é para mim uma matriz, olhando aqui do lado, tá? No explorador de variáveis. É uma matriz 3x3, em que ela tem NP cosseno de θ, menos NP seno de θ, 0 na primeira linha, seno de θ, cosseno de θ e 0 na segunda linha, 0, 0 e 1 na terceira linha. Duas coisas aqui que vocês precisam ficar atentos. O meu θ, ok? Ele é um
Vetor, não é isso? Então eu não trabalho com vetor, eu trabalho com número. Então eu preciso indicar qual é a posição de θ que eu vou pegar. Então por isso que está escrito aqui θi. Ok? Meu θ começa em 0, meu i começa em 0, então eu estou começando com θ 0. Na sequência, o meu i é incrementado, eu vou trabalhar com θ 1. E assim vai até chegar em θ 201. Ok? Ou dúvida quanto a isso daqui? No caso, θ 200, né? Por causa do menos 1. Isso, até θ 200 aqui por conta do menos 1. Isso mesmo. Tá? Beleza? Bom, já que eu tenho a matriz de rotação, eu agora vou fazer a operação vetorial. Qual operação vetorial? A minha matriz R de θ vezes esse vetor aqui. Como que eu faço essa operação? Eu criei uma variável que não vai armazenar nada para mim, uma variável auxiliar que eu chamei aqui de V, tá? Que é a velocidade. E o que eu tenho? Eu tenho a minha matriz R de Z, que eu acabei de criar, multiplicando. Se eu estou fazendo operação matricial no Python, em vez de eu usar o asterisco para multiplicar, eu tenho que utilizar quem? O arroba. Falei disso na aula passada. E estou multiplicando quem? Um vetor. Qual vetor? Vou abrir um NP-array e vou fazer o meu vetor. Na primeira linha desse vetor, eu tenho R, que multiplica velocidade angular 1 mais velocidade angular 2 dividido por 2. Tá? De novo, velocidade angular também é um vetor. Por isso que eu estou indicando aqui que eu quero só o número. Eu quero a posição i desse vetor. O meu y, a gente sabe que é 0. E a rotação, né, a orientação velocidade angular, ela é dada por R, que multiplica a velocidade angular 1 menos a velocidade angular 2, dividido por 2Ls. Então, tá aqui aquele vetor montado. Ó. O NP-array começou e terminou nesse trecho de código aqui, que eu selecionei. Então, quando a linha 40 é executada, eu acabei de resolver a equação número 1, que é essa última linha aqui do slide. Essa última linha da equação, na verdade, né? Presente aqui no slide. Então, eu fiz isso. Fiz isso para um ponto, fiz isso para outro ponto, fiz isso para outro ponto. Só que essa equação, ela me dá quem? Ela me dá a variação da velocidade. Então, agora, se eu tenho a variação e eu quero saber a posição do robô, o que eu tenho que fazer? Volto no slide novamente. Eu vou ter que fazer a integração, que é a equação 3. Então, vou implementar a equação 3 lá no meu código. Opa, peraí que eu abri o programa errado aqui, cliquei errado. Voltei. Então, agora, olha, o x de k mais 1 é igual ao xi, que é o que eu tenho agora, mais o t vezes v. V para mim agora é um vetor, tá vendo? Ele é um vetor 3 por 1. Eu só quero a posição 0 dele, porque a posição 0 é que refere-se a x. A posição y é o de i mais 1, é igual a posição i mais t que multiplica v na posição 1, que é a segunda posição do vetor. E θi mais 1 é igual a θi mais t, que é o período de amostragem, vezes v na posição 2, que é a última posição do meu vetor, já que ele tem 3. Então, ela vai de 0 a 2. Fiz isso daqui no for, ó, todo esse código que está dentro do for que eu selecionei agora, isso está fazendo para mim o quê? A avaliação do deslocamento do robô da posição 0, 0, deslocando com cada motor rodando a 2 radianos por segundo. E o robô permanecendo ligado por quanto? Por 20 segundos. Ok? Então, pronto. O for fez essa movimentação do robô ao longo do espaço. O que eu preciso agora de fazer? Gerar os gráficos. Então, eu quero plotar quem? Eu quero plotar x por t, já que é uma resposta temporal. Quero plotar y por t e eu quero plotar θ por t. Então, vamos para o plot. Então, ó,
Então, criei uma primeira figura. Então, usei o PLT Figure. É a minha primeira figura, Figure 1. Estou usando o comando subplot. Por quê? Vou plotar X, vou plotar Y e vou plotar θ no mesmo gráfico. Mas cada um em gráfico separado. Então, no primeiro gráfico que eu tenho, ele está fazendo para mim um plot do vetor de tempo pelo vetor X. Ok? No segundo plot, ele está fazendo para mim, plotando o vetor tempo pelo meu vetor Y. No terceiro plot, ele está plotando t por θ. O resto é o quê? Estou dando nome para o meu eixo Y, estou definindo os limites ali, quanto de zoom eu vou dar no meu eixo X, quanto de zoom eu vou dar no meu eixo Y, e estou ligando o grid, que é aqueles riscos para deixar a malha quadriculada atrás do meu gráfico. Então, nessa primeiro comando aqui, eu resolvo a letra A. É só plotar t por x, t por y e t por θ. No segundo gráfico, que é a letra B, eu crio uma nova figura. Então, por isso, plt.figure 2. Estou criando a minha segunda figura, em que eu quero plotar o plano cartesiano. Plano cartesiano é quem? É plotar os dados do vetor x pelos dados do vetor y. E é justamente o que eu tenho. Eu tenho agora o eixo y pelo eixo x, que é aquela mesma imagem que a gente viu lá nos slides. Então, quando eu simulo o código, olha o que eu obtenho. Figura 1. Quem consegue analisar e me contar o que esses gráficos estão fazendo? Tá certo ou tá errado? Está certo, ele não mexeu nada em Y, não girou e tá em velocidade regular. Sem acelerar. De velocidade regular, mas aqui não é velocidade, aqui é posição. Não, é porque senão seria uma parábola. Ok, entendi. Beleza, Cauã. Todo mundo entendeu o que o Cauã falou? Todo mundo acompanhou? Ou teve alguém que não acompanhou? Sim. Beleza. Então, a primeira resposta que eu queria era isso aqui. Tô olhando como que o x variou no tempo. Tá vendo aqui embaixo é tempo. E aqui eu tenho x, y e θ. Bom, e a minha posição e meu plano cartesiano? O que isso vai resultar para mim? Espera aí, deixa eu fechar isso aqui que eu abri o mesmo gráfico. Segundo gráfico. Tá certo ou tá errado? Também tá certo. É a mesma coisa de antes. Só o x varia. Só o x varia. O y tá parado em 0. O meu x está variando. Como que eu posso certificar que esse gráfico está correto? Que eu tenho? Como que eu posso usar as equações que eu tenho para garantir que a distância percorrida é a distância que eu fiz a coisa certa? Como é que eu corrijo o meu exercício? Eu sei que o gráfico faz sentido. Agora, os valores que eu plotei, a distância que andou em x, a distância que andou em y, como que eu posso verificar isso? Alguém arrisca? Vai fazendo a conta lá do função horária da velocidade, vendo se der. Exatamente, Cauã. Lembra, eu estou programando, mas a minha teoria não deixa de valer em hora nenhuma. Qual é a teoria que eu tenho? A teoria da física. O que a física fala para mim? Que a distância é a velocidade linear vezes o tempo, não é isso? Bom, então velocidade linear. Qual que é a velocidade linear do robô? É 5? 5? Por que ele é 5? Porque o robô tem um raio de roda de 2,5 vezes 2, não é isso? Que é a velocidade angular. 2,5, eu acho que é o raio. Isso, 2,5 vezes 2, que é a velocidade angular, que é a velocidade de rotação,
resulta para mim numa velocidade linear de 5 centímetros por segundo. Não é isso? Se é 5 centímetros por segundo, quantos segundos eu estou simulando? 20. Então 20 vezes 5. A distância que o robô tem que percorrer ao final da minha simulação é uma distância de quanto? 100 centímetros. Então, ó, bate perfeito o que a teoria da física fala para mim lá no movimento retilíneo uniforme com o que eu programei e consegui plotar. Pessoal, o que eu tinha preparado para a aula de hoje para mostrar como introduz isso daqui seria isso. Dá para alterar? Dá. Eu só vou comentar isso aqui, tá? Ó. Então, deixa eu ver se aqui, se eu não me engano, é Ctrl 1. Ctrl 1. Só vou liberar esses eixos aqui, porque eu vou mostrar para vocês como é que a coisa fica simples. Ctrl 1. Falei, olha, o meu robô tá andando muito rápido. Esse intervalo de 0,1 segundos, ele é muito grande para eu conseguir calcular a distância que o robô está percorrendo. Preciso diminuir. Então, vou criar um vetor agora de 2001 posições, tá? 10 vezes maior que isso daqui. E eu sei que o meu robô, ele não está partindo mais da origem. Vamos falar que ele está partindo de um ponto aqui, 10 e 10. E está partindo não com a orientação 0. Ele não está andando na direção do meu X inercial. Ele vai andar agora no meio, na diagonal do meu plano cartesiano. Então, ele vai andar ali a 45 graus. 45 graus é np.π sobre 4, correto? Então, a minha orientação é 45 graus. Se eu simulo aqui novamente, olha o primeiro resultado. Tem uma variação em x, tem uma variação em y, e o meu ângulo agora, ele não é 0. Ele é um ângulo de quanto? De 45 graus. Está aqui, ó, o θ. Só que ele está expresso em quê? Em radianos. Então, isso aqui, esse valor aqui é π sobre 4. Ó. Ok? Bom, e o meu plano cartesiano? O que isso vai dar? No meu plano cartesiano, eu tenho realmente saindo do ponto 10 para x, 10 para y e andando para mim na diagonal. Vejam que a gente está realmente andando na diagonal, porque o θ é 45 graus. Eu saí de 10, 10 e cheguei basicamente ali em 80 por 80, arredondando. Então, se você analisa esse quadrado formado pelo grid, eu andei na diagonal, é perfeito. É a mesma velocidade que eu coloquei em x, é a mesma velocidade que eu coloquei em y, andando numa direção de 45 graus. Ok? Dúvidas? Pessoal, o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar o slide, vou disponibilizar o vídeo, vou disponibilizar esse código que eu fiz aqui no SIGA, tá? Semana que vem vai ser uma aula só de dúvidas, porque eu e o Nelson, nós vamos colocar aí a última lista de exercício para fechar o bimestre, já que o bimestre fecha no final de semana que vem. Então, eu vou disponibilizar com o Nelson a lista amanhã, para vocês entregarem ela para a gente até no domingo da semana que vem ou até segunda. Vou olhar a data certinha, dentro do possível aqui que eu puder estender para terminar dentro do bimestre, eu vou colocar no último dia do bimestre, tá bom? Para vocês me entregar. Semana que vem é a última aula do bimestre, então ela vai ser uma aula minha, Lucas, só para dúvidas sobre essa lista de exercício. E o que vocês vão simular? Algo semelhante ao que eu acabei de mostrar nessa aula de hoje. Tá bom? Combinado? Combinado. Gente, beleza então. Obrigado a todos. Desculpa aí o atraso aí de 5 minutos. Hoje eu extrapolei 5 minutos no horário da aula. Mas o negócio que era mais complexo eu tinha que ir mais devagar um pouquinho para que vocês conseguissem entender. Obrigado a todos então. Aguardo vocês aqui na semana que vem. Amanhã eu disponibilizo todos os arquivos que eu mencionei aqui agora, mais a lista de exercício. Tá bom? E qualquer dúvida, me procure ou procure o Nelson, por favor. Tá bom? Gente, um abraço então para todos.
Bom final de tarde aí pra todo mundo e até semana que vem. Falou, Lucas. Falou, gente. Tchau.